Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? E aí, tudo bom? Eu não sei se você que nem eu já pensou que talvez seria melhor se a gente vivesse sozinho, se a gente realmente não dependesse de ninguém, não tivesse ninguém para encher as paciências. Seria muito mais fácil e mais cômodo viver de uma maneira solitária. Viver em comunidade, viver em conjunto, nem sempre ou quase nunca é fácil. Às vezes a gente vive numa família de 3, 4 pessoas e às vezes já encontram-se muitos atritos. A vida em comunidade, ela é uma vida complicada. É sempre uma vontade diferente da outra, uma ideia diferente da outra, e por isso, por vezes, parece que é até melhor viver sozinho. Se num exemplo de uma família de 3, 4 pessoas já é complicado, aplica isso numa igreja, por exemplo. Numa igreja de 100 pessoas. Então a gente tem um exemplo ainda muito amplificado daquilo que já era difícil. De pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm ideias diferentes, que têm muitas vezes ideais diferentes, e muitas vezes esse tipo de coisa acaba em conflito entre nós. A vida em comunidade, em conjunto, em família, ela realmente não é fácil. Mas com o tempo eu fui aprendendo que mesmo não sendo fácil, ela é necessária para o nosso bem. E um exemplo bem prático da nossa necessidade com o outro é uma história muito legal que um amigo me contou uma vez. É um conto popular, então talvez você já tenha visto, mas eu quero reforçar ele aqui. Conta a história de um investidor que certa vez ouviu dizer que criar porcos-espinhos dava dinheiro. Então ele foi até um vendedor e comprou alguns porcos-espinhos para dar início à criação deles. Era noite de inverno e ele viu que os porcos-espinhos estavam se juntando todos, mas eles estavam se machucando muito uns aos outros pelos espinhos quando eles mantinham contato enquanto eles estavam juntos. Então, esse investidor pegou os porcos-espinhos e os colocou em gaiolas separadas para que eles pudessem passar a noite. Na manhã seguinte, quando ele acordou e foi verificar como estava o seu investimento, ele se deparou com todos os porcos-espinhos mortos de frio. Ele, revoltado porque havia investido um dinheiro naquilo, foi até o vendedor e disse: "Como pode? Essa noite meus porcos-espinhos amanheceram todos mortos." E o vendedor disse assim: "Bom, não precisa nem dizer o que você fez. Eu tenho certeza que durante a noite fria você colocou eles em gaiolas separadas, não foi mesmo?" O investidor, de cabeça baixa, olha para ele e diz: "De fato foi o que aconteceu." E ele disse: "Olha, esses porcos-espinhos, por mais que se machuquem, um fira o outro com seus espinhos, eles precisam estar juntos. Eles precisam, em momentos de dificuldade, em momentos frios, estar juntos para que eles não morram. Eles precisam uns dos outros." Eu aprendi com o tempo, e a gente vai observando isso quando a gente vai ficando mais velho, que a gente precisa um do outro mesmo, e não tem como. Vou dar um exemplo simples. No posto de gasolina que você precisa de alguém para abastecer o seu carro, precisa que alguém cobre. Na padaria, onde você compra o seu pão, você vai lá, você precisa que outras pessoas preparem o pão, que outras pessoas coloquem ele na embalagem e uma outra pessoa ainda o cobre. Isso numa estrutura mínima, numa estrutura básica. Então nós precisamos um dos outros. Nós não podemos viver totalmente sozinhos. E esse exemplo é um exemplo talvez um pouco distante. E o padeiro não vai estar lá quando você estiver triste. O frentista não vai até você quando precisar te levar para o hospital. Quem nos leva, quem está conosco nos momentos de tristeza, são pessoas que gostam da gente. São pessoas que nós vivemos e convivemos e às vezes até colidimos e conflitamos, mas nós precisamos delas e elas precisam de nós também.
Dê valor às amizades, dê valor à sua família. São coisas finitas, coisas que têm o seu limite, tem coisas que vão acabar uma hora ou outra. Então dê valor. Mesmo com as feridas, mesmo com tudo que pode vir desse convívio, vale a pena viver em comunidade. Eu espero que esse exemplo sirva para a sua vida e que você tenha paz sempre.